Olá, sou a Maria José. Vamos continuar nossa leitura. Dessa vez vamos falar sobre Josué 9 e 10. O estratagema dos Gibeonitas. Gibeão sitiada por 5 reis. Josué socorre a Gibeão. O sol e a lua são detidos. Josué prende os 5 reis e os mata. Josué vence mais 7 reis. Josué 9. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus, amorreus, os cananeus, perezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram contra eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera a Jericó e a Ai, usaram de astúcia e foram se fingir de embaixadores, levando sacos velhos e sobre os seus jumentos odres de vinho velhos e rotos e remendados. E nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué no arraial de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teu servo. E disse-lhe Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E eles responderam: Teu servo vieram de uma terra distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho e ide-lhe aos encontros. Dize-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. E nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossas provisões, no dia em que saímos para vir a vós. Eis-lo aqui, agora já seco e bolorento. E esses odres que enchemos de vinho eram novos, e eis-lo aqui rotos, e essas nossas roupas e nossos sapatos já têm envelhecido por causa de muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moradores do meio deles, porque partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao terceiro dia. E suas cidades eram Gebeon e Sefira, e Berote, e Quiarate, e Jearim. E os filhos de Israel não os feriram. Portanto, os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso, toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar. Isso, porém, lhes faremos conservaremos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram, pois, aos príncipes: Vivam e sejam rachadores de lenha, tiradores de água para toda a congregação,
como os príncipes lhe disserem. E Josué chamou e falou e lhes dizendo: Por que nos enganaste? Dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, sereis maldito, e dentre vós não deixará de haver servo, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Portanto, com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda essa terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. Eis que agora estamos nas tuas mãos. Fazei-nos aquilo que te parecer bom e reto. Assim, pois, lhe fez e livrou-os da mão dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia Josué livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que lhe escolhesse. Josué 10. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e tinha destruído totalmente e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito em Jericó e a seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvindo a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jamute, e a Jafia, rei de Laques, e a Débir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Moisés e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E eles e todos os seus exércitos e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Moisés: Não os tema, porque os tenho dado em tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os turbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguindo-os pelo caminho que sobe a Bet-Eron, feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grande pedra, até a Zeca, e morreram, e todos foram muito mais os que morreram da pedra e da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então José falou ao Senhor: No dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale do Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de todos os inimigos. Isso não está escrito no livro de
Xaxé, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam em uma cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Diante disso, disse, pois, Josué: Arrastai grande pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não os detenhais. Persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-lo, e os que ficaram deles se retiraram à cidade fortificada, todo o povo voltou em paz a Josué ao arraial de Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, esse chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do homem de guerra que foram com ele: Chegai, ponde os vossos pés sobre o pescoço desses reis. Eles chegaram e puseram os seus pés sobre o pescoço dele. Então Josué disse: Não temais, nem vos espantei. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou e os enforcou em 5 madeiros e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué a ordem que os tirasse do madeiro e o lançaram-no na cova onde se esconderam. E puseram grande pedra à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu-a a fio de espada, bem como ao seu rei. Totalmente destruiu com todos que nela havia, sem nada deixar. E fez o rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libina e pelejou contra ela. E também o Senhor deu na mão de Israel a ela e a seu rei, e feriu a fio de espada a ela e a todos os que nela estavam, sem nada deixar, e fez o seu rei como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele passou dele Libina a Laques, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laques nas mãos de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e feriu a fio de espada a ela e a todos os que nelas estavam, conforme a tudo que fizera em Libina. Então Orão, rei de Gézer, subiu a ajudar a Laques. Porém, Josué o feriu, ele e a seu povo, até que não deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel, com ele passou de Laques a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela. No mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada a todos os que nela estavam, destruíram totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizera a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela. E tomaram e a feriram a fio de espada.
assim ao seu rei, como de todas as suas cidades, e todos os que nelas estavam, e ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizera em Eglon, e destruiu totalmente a ela e a todos os que estavam nela. Então Josué e todo Israel com ele tomou a Debir e pelejou contra ela, e tomou com seu rei todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a todos os que nela estavam destruiu totalmente. Nada deixou, como fizeram em Hebron, assim fez em Debir, e ao seu rei, como fizera a Libna e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas ao sul e as campinas e as descidas das águas e a todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué feriu desde Gade, Barneia, até Gaza, como também toda a terra de Gozom, e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué esses 7 reis e as suas terras. Portanto, o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal. Obrigado mais uma vez e até a próxima.